Uma boa noite a todos, então. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? É bom estar aqui de volta, bom rever esses rostos que a gente já conhece, já se familiariza. Já fala, ei, conhece aquele rapaz, conhece aquela moça? Muito bom. Tem alguém aqui na casa a primeira vez? Sejam bem-vindos. Aqui no Júlio de Abreu, um centro espírita, nós pregamos aqui o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, né? Nós acreditamos em reencarnação, acreditamos que a vida continua além da morte do corpo físico. E falando sobre isso, o tema dessa noite é a morte. Por que temê-la? Quando me passaram esse tema, eu achei interessante, né? A palavra, quando a gente fala por quê, existem duas formas de escrever, certo? A gente pode escrever porque junto e porque separado. Porque separado quer dizer que a gente está fazendo uma pergunta, muito bem. E quando a gente escreve junto, é uma resposta, exatamente. Quando me passaram no tema, o porquê temê-la, colocaram junto. Eu fiquei, ué? Mas o Espiritismo não é a religião que fala que a morte não existe? O Espiritismo não é a religião que fala que a morte não passa de uma ilusão e continua além, que a vida continua, etc, etc. E aí vem o tema, a morte, por que temê-la? E eu vou ter que dizer para as pessoas por que elas devem ter medo da morte. Devemos ter medo da morte, sim ou não? Assim que eu gosto, um espírita corajoso. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. Devia ter, né? Devia ter. Tem uns espíritas aí corajosos, né? Então vamos lá. Então, assim, quando eu falo vocês têm medo da morte, você está pensando assim, eu não tenho medo de morrer, é isso? Não. Tá. Quem tem medo que um filho morra? Um pai morra, a mãe morra, o marido morra, a esposa morra? Opa! Pintou um medinho da morte, então, aí? Eu levantei todas, né? Não nega, né? Por que temer essa morte? O Espiritismo fala que a vida continua sempre. Que a vida não é a vida do corpo, é a vida do espírito, né? É mais do que a matéria, é mais do que o físico. É o espiritual, é aquilo que está comandando o corpo, está comandando os nossos pensamentos, é a nossa consciência pura, o que realmente somos. O Espiritismo que nós não somos um corpo com um espírito, um corpo com uma alma, mas ao contrário, somos uma alma, um espírito que tem aqui nesse momento um corpo e utiliza para se comunicar, para viver, para aprender nesse plano material no qual nós estamos agora. Esse espírito, ao contrário do corpo físico, é imortal. Sabiam disso? É imortal. Não perece. Ele segue, ele tem continuidade. E antes desse corpo que nós estamos hoje aqui, presentes fisicamente, nesse centro espírita, nesse local, esse espírito já existia. E quando esse corpo se for, ele permanecerá. Nós manteremos a nossa individualidade. Sabendo tudo isso, pensando nisso tudo, pensando que então a morte não existe, é uma coisa passageira. Pessoas que acompanharam certas pessoas num momento da transição viram que muitas pessoas, apesar de algumas terem momentos problemáticos, aquelas que eram bem resolvidas, aquelas que estavam conscientes, aquelas que aceitavam a sua condição, tinham uma passagem mais tranquila, né? Por que então a gente tem que ter medo dessa morte, se ela não existe? É mesmo, né? Não devia. Mas eu tenho. Mas não devia. Mas eu tenho. Que cobrança, né? Eu não deveria ter. Não deveria ter medo da morte, mas eu tenho. A gente tem uma consideração, né? A ideia da vida é uma coisa
muito curiosa, né? As pessoas falam assim, não encontramos vida fora da Terra. Talvez a gente não encontre vida igual à vida humana, mas será que não existem outras formas de vida, como há outras formas de vida aqui no nosso planeta que a gente, em condições que a gente acharia que seria absurdo existir? Na maior profundeza do oceano, onde a pressão é insuportável, a escuridão é absoluta, a temperatura é baixíssima, tem vida. Né? Descobriram recentemente em uma fossa, em uma região da Europa, que ela é extremamente ácida. O que tem dentro dela, a lama que tem lá dentro, é de uma acidez absurda. E ainda assim descobriram que existem alguns tipos de bactéria que vivem lá dentro. Boa noite, bem-vindos. Tudo bem? A vida prossegue, a vida persiste, a vida existe em diversas outras formas. E o problema do medo da morte é o medo de não saber o que vai acontecer. Não é? Mas eu sei o que vai acontecer, eu sou espírita há muitos anos, eu sei que vai estar... Mas eu tenho medo da dor física, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo dos que vão ficar para trás, eu tenho medo de quem que eu vou encontrar do outro lado. E aí a gente vai ter que ter medo dessas coisas mesmo? Será que a gente vai ter que ter? Eu tenho trabalhado em cima de um tema, que eu tenho inclusive pensado em trabalhar melhor ele, falar mais a respeito, e ele caberia muito bem em cima desse tema, que é o tema só se vive uma vez. Eu achei curioso porque por que ter medo da morte, se a gente acredita que não existe a morte, e de repente tem um espírita falando que a gente só vive uma vez. O espiritismo acredita que as pessoas vivem só uma vez? Sim ou não? Sim. Hã? Como assim? Quantas vezes nós vivemos? Quantas vidas nós vivemos? Eu nesse ponto só essa. Então você tem pelo menos uma encarnação aí. A vida física, colocando, né? A vida física é uma vez. Você está colocando que a vida é uma só, nascer e morrer são várias. Então nós temos várias encarnações, mas a vida, qual é a nossa verdadeira vida? Corpo ou espírito? Quantos espíritos nós somos? Quantas vidas nós temos? Esse nosso estado atual é, na verdade... Boa noite, bem-vinda. Boa noite, bem-vinda. Essa nossa encarnação atual é o resultado de diversas outras encarnações em que tivemos passando, aprendendo, né? Tentando de novo, errando, caindo, levantando. Aprendendo diversas coisas. Paulo, mas tem umas pessoas aí que parecem que não aprenderam nada. Alguma coisa aprenderam. Eu também acho que às vezes eu não... Sabe? Senão a gente não estava aqui. Nós estamos nesse processo de evolução há muito tempo. Ganhando bagagem, ganhando conhecimento. É só observar, não tem gente que tem mais facilidade para uma coisa e dificuldade para outra? Quantas pessoas são assim? A gente não enxerga isso na gente mesmo? Tem coisa que a gente olha, tem a menor ideia como se faz aquilo. Outras a gente bate o olho e fala, nossa, isso faz todo sentido. Isso é bagagem espiritual. Isso é o conhecimento que se acumula, o conhecimento que não se perde. E ao mesmo tempo, essa palestra nos convida a temer a morte. Esse palestrante vem falar que a vida é uma só. O que nós estamos querendo dizer com isso? Contradizer o Espiritismo, contradizer o que vem sido ensinado desde lá de que Kardec começou a codificar as obras que formam a base do Espiritismo? Não. Vem nos chamar esse tema a atenção
para a urgência que temos em galgar o melhor que pudermos. O senso de necessidade de fazer aquilo que realmente temos que fazer. Conhecem aquela palavra feia que representa uma coisa também feia, chamada... Deu um branco agora. Você vê como que é a coisa? Bateu um vento aqui gelado, caiu. Deve estar aqui no chão. Daqui a pouco eu lembro. Mas que significa postergar as coisas, adiar as coisas. A gente tem um hábito, muitas vezes, de fazer isso. Em muitas situações. Principalmente naquelas que a gente não gosta. Já repararam isso? Aquilo que a gente não gosta de fazer? Vamos falar uma coisa simples? Ah, não gosto só de comer alface, não gosto de fazer dieta, não gosto de controlar a alimentação, não gosto de controlar o peso, não gosto de fazer exercício, não gosto de exercício físico, não gosto de estudar, não gosto de fazer uns negócios lá no trabalho, não gosto de passar roupa. As pessoas se entregam, né? Eu não gosto de passar roupa também. Eu gosto de lavar a louça, porque aí tem a máquina, eu monto lá na máquina e funciona bem. É legal, né? Tá quase voltando a palavra. Tá. Excelente, quem falou? Bingo. Procrastinar. Obrigado. Sabia, foi parar lá no fundo. Tava aqui, né? Obrigado. Obrigado. Já vou guardar de volta aqui. Procrastinar. E a gente procrastina, a gente faz isso, bota pra frente o negócio. Agora não. Agora não. E aí, Paulo, mas essas coisas não atrapalham a nossa vida, realmente. Essas nem tanto, né? Atrapalham um pouquinho, né? Não vamos dizer, né, que dá uma atrapalhada. Mas tem outras coisas que a gente procrastina que atrapalha bastante, né? Conseguem pensar em alguma coisa que está atrapalhando? Que a gente não está fazendo? Estudar. Tô querendo arrumar um emprego, queria arrumar um emprego bom. Você já fez seu currículo? Não fiz. Já fez seu currículo? Fiz. Já mandou? Não mandei. Trocar de emprego. Tô querendo trocar de emprego, mas e aí, você tá, como é que é? Você tá fazendo? Não tô. Meu casamento não tá bom, eu queria tanto que ele melhorasse, mas e aí, você já chegou no seu marido, na sua esposa, deu um beijinho, perdoou? Não, eu tenho uma raiva, tenho um ódio daquele ser lá. Chego em casa e quero bater nele. Já falou com a sua mãe? Já conversou com seu pai? Já perdoou o seu amigo? Já se esforçou mais no trabalho? Já começou a rezar um pouco mais? Já começou a se afastar dos vícios? E quando a gente fala em vícios, a gente às vezes pensa assim, cigarro, bebida, a gente pode colocar drogas, pode colocar promiscuidade, pornografia, pode colocar vaidade, pode colocar maledicência, pode colocar mau humor. Tem pessoas que são viciadas em ser mal-humoradas. É crônico. E a gente olhar para essas atitudes, e a gente até sabe, isso não tá legal. Eu estou vendo que eu estou afastando as pessoas, eu estou vendo que eu estou me prejudicando, eu estou vendo que as pessoas que eu gosto estão saindo de perto de mim, mas eu não sei. Acho que isso eu vou deixar, e aí vem o mote do negócio, eu vou deixar para outra vida. Eu tenho muitos amigos evangélicos que falam assim, sabe uma coisa que eu detesto no espiritismo? É que tudo vocês acham que vocês podem deixar para outra vida. Eu falo assim, você sabe que você tem razão? Até porque não tem outra vida. Não, Paulo, veja, aí você está fazendo um jogo de palavras. Eu não quero dizer outra vida, vou deixar para outra encarnação. Você tem certeza que você vai ter essa outra encarnação? Você tem certeza que a outra encarnação você vai estar tão bem quanto está agora, vai ter a mesma oportunidade que está tendo agora para fazer o que tem para fazer? Quantas coisas já passaram
diante dos nossos olhos, em que a gente hoje, até hoje a gente sabe, olha, se eu tivesse tomado essa decisão, não teria sido feito desse jeito. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse feito um pouquinho mais de esforço, se eu tivesse ido atrás, se eu tivesse pedido perdão, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse deixado para lá certas coisas, se eu tivesse incentivado a pessoa, se eu tivesse falado uma coisa boa em vez de uma coisa ruim, a minha história seria diferente. E a gente está aqui, encarnado, e pensando essas coisas. E quando encerrar essa jornada, e a gente tiver que prestar contas do que fez? Porque, às vezes, quando a gente fala assim, vou deixar para outra vida, parece que a gente vai chegar lá, vai tirar umas notas fiscais do bolso, falar assim, fiz isso aqui, isso não fiz, me dá outra planilhinha aqui que eu estou voltando lá para continuar o negócio. Pensa o contrário, vamos pensar o contrário. Imagina a gente dando uma oportunidade para alguém. Um amigo, um funcionário, né? Um filho. A gente dá oportunidade para alguém. Você pega o seu dinheiro, fala assim, tá tendo um curso lá, você falou que queria muito fazer esse curso, eu trabalhei, tive um esforço danado, juntei um dinheiro meu, outra pessoa juntou um dinheirinho, nós estamos pagando o curso para você ir lá e fazer esse curso. Você quer? Quero muito. Ótimo, tá pago. Vai lá, o curso demora 6 meses, tá ok? Quando terminar você vai estar apto a fazer mais um monte de coisa que você gosta, porque você vai fazer o curso que nós estamos pagando. Aí você cuida da condução dessa pessoa, da alimentação, da vestimenta, você dá diversas condições para a pessoa, e quando chega no final dos 6 meses você pergunta, concluído, né? Cadê o diploma? Eu bombei por falta. Eu bombei porque eu não prestei muita atenção, fui muito mal na aula. Não ia nas aulas, não prestava atenção, no meio do negócio eu desisti, comecei a faltar. Como que a gente ia se sentir com uma pessoa dessa? Não ia olhar e falar assim, você deu mancada, hein? Você podia ter falado, você podia ter conversado, a gente podia ter dado outro jeito e tal. E agora que acabou o negócio, você vem me falar que você não fez por causa disso, daquilo. Como que eu vou querer dar uma outra chance? Você pedir, não, mas deixa eu fazer de novo que... Não, espera um pouquinho. Vai fazer outra coisa agora, porque para você ver se você tem certeza de fazer aquilo de novo. Não é isso que a gente faria? Eu estou falando isso, eu estou olhando para... Eu falo para as pessoas assim, quando eu falo com alguns outros palestrantes, eu falo, da palestra, o maior feedback que a gente tem, não é que no final se alguém vem falar, mas às vezes é durante a palestra olhar a carinha de vocês. Porque eu estou olhando para vocês e está uma nuvenzinha assim, tipo assim. Acho que eu já fui esse estudante. Está com uma carinha que está passando um filminho na cabeça de cada um. O que foi que cada um, que cursinho cada um deu uma mancadinha dessa? Não sabe, todo mundo sabe, não sabe? Tá. Então, Paulo, mas você está falando isso, mas Deus é bom. Deus dá quantas oportunidades for. Dá, é verdade. É verdade, Ele vai dar. É um pai amoroso. O que Ele mais quer é ver o filho feliz. Mas a pergunta é, o filho quer ser feliz? O filho quer fazer o esforço necessário para ser o que quer ser? Eu quero entrar na aeronáutica. Você estuda para ser piloto? Não. Você faz exercício? Não. Mas eu quero muito. Você não está querendo tanto. Você não entendeu. A gente não entendeu o que é essa tal felicidade. A gente não entendeu o que é que a transformação íntima, a reforma íntima pode realmente fazer por nós. Que é um comprometimento de corpo
e alma. E principalmente de alma, porque é a alma que vai dizer: corpo, levanta, anda, faz. Acorda na hora que tem que acordar, vai deitar na hora que tem que deitar, para de ver bobagem, faz o que você tem que fazer. Descansa no tempo de descansar, relaxa por um tempo, mas segue na tua jornada, segue no teu caminho, segue naquilo que você se comprometeu. Não é um compromisso com Deus, tipo assim, olha, falhei com Deus. A gente está falhando com a gente mesmo. A gente está falhando com os nossos sonhos. A gente está caminhando, a gente não sabe que horas a vida termina. Essa vida corporal, essa vida física. Ninguém sabe. Um dia a gente se depara com um carro em cima da gente, um dia a gente se depara com uma doença que não tem cura, um dia a gente se depara com qualquer coisa que nos leva a estar na porta do negócio e a gente pega e olha para trás e fala assim: eu estou tranquilo para ir embora agora? Nesse momento, estou tranquilo? Eu posso pegar minha malinha agora, virar as costas e sair, eu estou tranquilo? Eu fiz tudo o que tinha para fazer? Eu fiz o melhor que eu pude? Se a gente pensar, não, eu não fiz, o que a gente vai querer fazer? Voltar correndo para terminar, não é? E quantas vezes a gente já voltou? Quantas vezes a gente está aqui tentando se acertar, tentando se entender, tentando se amar? Não, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu não vou me perder, dessa vez eu não vou procurar distrações, não vou procurar vício, eu vou me afastar das pessoas erradas que me puxam para baixo, eu vou me colocar num caminho. A gente promete, a gente quer acreditar. E às vezes a gente se perde porque a gente acha que a gente não merece. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu não mereço. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos. Mas o merecimento não é uma conquista estacionária. Ela é uma conquista contínua. Eu tenho que sempre merecer. Eu tenho que merecer cada dia. Eu tenho que escolher cada dia. Não adianta eu escolher agora, eu escolho agora ser palestrante. E amanhã, Paulo, vai ter uma palestra amanhã, hoje eu não quero. Eu escolho que eu vou fazer um tratamento no centro. E aí no dia do tratamento eu escolho não ir. Eu tenho que escolher esse compromisso e me comprometer com isso. Compreender qual é a razão de eu fazer o bem para mim mesmo. O quanto a minha vida vai melhorar por eu procurar ajuda, por eu procurar aperfeiçoamento, compreensão, entendimento das coisas. Jesus propôs que nós nos conhecêssemos, que nós nos amássemos de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. É preciso mais coração para ter mais amor, é preciso mais entendimento para ter mais amor. Saber o que isso significa, saber o que significa se respeitar, ter paciência consigo mesmo, ter... Tá frio, hein? Desculpa. Ter paciência consigo, ter amor, ter respeito para consigo mesmo. E aí a gente consegue enxergar o que a gente pode fazer para com o próximo. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, né? Estava falando sobre que agora eu tô, além de dar palestra, estou dando curso e tal, já dei curso outras vezes, né? E quando eu estou dando curso, e eu também sou pai de uma menina pequena, e a gente, quando você dá curso, quando você é pai e tal, você está educando, né? Você está passando um ensinamento. E numa sala que eu estou dando lá de um curso, tem algumas pessoas que já sabem muito aquele negócio, então elas têm uma facilidade, quando eu vou ver, já terminaram o exercício, já estão fazendo outro, já estão lá na frente correndo. Tem umas que estão exatamente ali, aonde que é a proposta do curso, tem umas que estão um pouco atrás e tem outras que estão muito atrás. Caíram ali de paraquedas. E eu não posso
não posso exigir que uma pessoa que não sabe nada trabalhe do mesmo jeito que a outra que já sabe, que já tem o conhecimento, né? Seria extremamente injusto falar assim, olha aí, você, que incapaz. Não, olha, talvez agora, nesse momento, vocês não estejam. Então vamos com calma, ao invés de você fazer esse exercício mais complexo, faz esse mais simples, né? Você vê a frustração da pessoa de não estar conseguindo e tenta ajudar com que a pessoa consiga. E aí eu falo para ela que, pensando nisso, eu fico pensando que talvez esse seja uma das grandes diretrizes do tratamento com as pessoas, né? Não esperar demais das pessoas, não esperar e cobrar das pessoas aquilo que elas não podem dar, aquilo que elas não conseguem dar. Ninguém consegue dar o que não tem. E aí é só pensar pelo outro lado. E quando foi comigo? E quando era eu o aluno sentado ali? Que eu era cobrado, exigido de certas coisas que eu não tinha capacidade de dar, seja pelo meu chefe, seja pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, por algum amigo que me cobrava alguma coisa que eu não estava apto para dar. Uma amiga, ela ensinou uma regra interessante sobre isso, né? Que a gente estava falando justamente sobre isso, sobre expectativa, né? Como que é a nossa expectativa com relação às pessoas. E ela falou assim, Paulo, a gente tem que diminuir a expectativa. Porque as pessoas dão o que elas podem, elas fazem o que elas podem. Então, é mais interessante a gente pensar assim, o que vier, eu já não tenho nada. O que vier é lucro. O que não vier é aprendizado. Puxa, mas você falou que você ia fazer, tal, não sei o que, não sei o que lá. Quantos problemas podem acontecer para uma pessoa não fazer o que prometeu? Ah, mas se comprometeu, deu a palavra. E se fosse você que tivesse dado a palavra e tivesse acontecido uma coisa grave que você não conseguisse entregar? Sua palavra não vale nada ou há forças maiores do que você em torno de si? A gente tem que aprender a conviver com isso, aprender a conviver um com o outro, aceitando, tolerando, respeitando, amando e pensando o quão melhor é viver bem um com o outro, o quão melhor é chegar em casa e ter harmonia, do que desentendimento, do que briga, do que cobranças excessivas. Em vez de cobrar excessivamente dos outros, sentar junto e dizer o que nós podemos fazer junto. O amor não é um dizendo, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É juntos solucionar aquilo que precisa ser solucionado. É juntos construir as coisas. Ninguém aqui está sozinho, ninguém aqui mora sozinho, vive sozinho. Nessa sala mesmo nós estamos com um monte de pessoas que vamos precisar, na hora de se ajeitar, um pedir licença para o outro, tomar cuidado com o outro. E a gente vai se esforçar para ter essa gentileza, para agir dessa forma. E por que não fazer assim em casa? E por que não fazer assim no trabalho, no trem lotado, no ônibus? Lembrar que atrás do volante do ônibus tem uma pessoa que a gente pode dar bom dia, boa tarde. Atrás da catraca tem uma pessoa, tem um ser humano igual a gente. Que às vezes a gente está muito cansado, está muito mal-humorado, mas quem não está nessa cidade, quem não está nesse dia a dia? E que oportunidade a gente vai esperar para então começar a olhar as coisas e ver como elas são realmente? E pegar a nossa vida e começar a tomá-la, agir, cuidá-la como ela realmente é. Aquelas coisas que a gente não está tão afim de fazer, pegar com carinho e dizer assim, por que eu tenho que fazer você? Por que eu tenho que executar isso? O que eu tenho que aprender disso aqui? Não veio,
Não é lucro, é aprendizado. O que eu tenho que aprender com isso? Eu trabalhei uma vez há muito tempo atrás. É engraçado falar isso, porque antes eu pensava muito tempo atrás, era uma coisa uns 5, 6 anos. Hoje, muito tempo atrás, é 20 anos, né? Enfim. As coisas mudam, né? E eu era novo, eu trabalhava de auxiliar de escritório, e essa moça, ela trabalhava como copeira e faxineira da empresa, só que ela já tinha trabalhado como auxiliar de escritório, etc., só que ela ficou defasada. Ela não se atualizou, não fez nenhum curso, não estava conseguindo emprego, aceitou trabalhar com a gente lá dessa forma. Todo mundo tratava muito bem ela, todo mundo gostava muito dela, né? E eu me lembro que um dia eu passei perto do banheiro, ela estava lavando o banheiro, eu entrei e ela estava chorando. Eu fui falar com ela, chamava Maria, eu falei assim, Maria, por que você está chorando, Maria? O que aconteceu? Você machucou? Ela falou assim, ô Paulo, com tanto conhecimento que eu tenho, com tanta coisa que eu fiz, olha onde eu estou. Estou lavando o banheiro. Eu podia estar trabalhando no escritório e não estou. Puxa vida, por que isso? Eu me lembro que eu falei para ela, Maria, não chora, isso vai passar, uma hora você vai conseguir voltar, né? Graças a Deus eu soube, acompanhei de longe a história dela e soube que ela sim, ela fez outros cursos, foi atrás de fazer outras coisas e ela é síndica desse condomínio que ela trabalhava pra gente lá num andar como faxineira, né? E assim é com várias coisas na vida que a gente se pega se questionando, poxa, por que eu estou passando por isso? Vou esperar outra vida, vou esperar outra oportunidade, a oportunidade está na nossa mão. De olhar aquilo, ver o incômodo que está causando na nossa vida e falar assim, isso tem que mudar. E eu sou o agente dessa mudança. Eu sou responsável por promover essa mudança. Está nas minhas mãos, está na minha decisão, no meu coração, na minha escolha, construir essa mudança. Na minha vida, na minha vizinhança, dentro da minha casa, no seio da minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país. Está na nossa decisão. Eu vou agir com mais ética, eu vou agir com mais honestidade, eu vou agir com mais paciência, eu vou agir com mais amor. O mundo está gritando para a gente aquilo que a gente está precisando escutar, aquilo que a gente está precisando transformar dentro da gente. E está na nossa mão essa oportunidade. O que a gente vai esperar mais? Quanto tempo a gente vai esperar mais para alcançar aquilo que a gente almeja tanto? Quanto tempo a gente vai adiar a nossa felicidade? Quanto tempo a gente vai prorrogar aquilo que a gente quer? Eu me lembro que quando eu era... eu estou me sentindo um velho aqui, né? Quando eu falo essas coisas. E é engraçado, né? Porque eu estava comentando com um amigo, né? Eu falei assim, cara, que engraçado, né? Tô com 37. Eu me lembro quando eu tinha uns 20, eu vi uns caras de 37 e pensava, ah lá o tiozão, né? E eu falei, será que os caras de 20 anos olham para mim e falam assim, olha lá um tiozão? Ele olhou para mim e falou, acham, Paulo, acham você um tiozão. Obrigado. Enfim, tem que assumir a tiozãozice, né? Mas enfim, e aí eu me lembro que quando eu estava começando a época de fazer faculdade, sair do colegial, aí olhar faculdade 4 anos. Nossa, 4 anos? Eu tinha 20 anos. 4 anos é muito tempo para ficar numa faculdade, pelo amor de Deus, não tenho paciência não. Não aguento, não quero, não vou, não. Aí passou um ano, não vou porque 4 anos não. Passou outro ano, e outro ano, e outro ano, e passaram-se 10 anos, e aí eu fui na faculdade. E aí eu fiquei mais 2 anos e meio e tal. Então uma coisa que eu poderia ter resolvido em 4, passou um pouquinho mais. Que adiantou? Né? Que ilusão boba, né? Então sabe aquela coisinha, amanhã eu vou no médico? Outra hora eu vejo esse probleminha? Depois eu estudo? Depois eu faço?
Meu pai ganhou uma placa uma vez, estava escrito assim, a plaquinha, né? Amanhã eu faço. Era tipo o lema, né? A gente tem que tirar esse lema, desenroscar esse negócio, quebrar e falar assim, eu faço agora. Ou eu vou botar uma data, não vou fazer agora, não vou fazer hoje, mas dia tal eu vou fazer. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Para tirar da cabeça a cobrança, para botar no papel, para botar um compromisso. E para tomar força, fôlego, de ver as coisas realizadas, de pegar depois essa folha e ticar e falar assim, nossa, eu tinha 30 coisas para fazer, já fiz 2. Nossa, só isso? Mas antes eu não tinha feito nenhuma. Eu não sabia nem o que eu tinha para fazer. E agora eu estou aqui com uma lista que começou a se realizar e 2 vão virar 3, 3 vão virar 4. Quando vai ver a gente acabou. Aquelas construiu mais um monte de outras e vai vendo tudo aquilo que a gente está realizando, concretizando, tornando concreto na nossa vida. Que possam ser essas escolhas as melhores, que possam ser esse esforço o mais forte, que possa a nossa fé nos conduzir a tornar essa uma vida que nós temos, a nossa vida do nosso espírito, a vida mais rica, mais cheia de realizações e conquistas. Não de conquistas materiais, mas de conquistas espirituais, de saber que nós somos capazes de fazer e provarmos que somos. Um amigo meu, ele tinha um ditado que ele falava assim, não basta ser honesto, nós temos que parecer honestos. Não basta eu achar que eu posso realizar algo, eu tenho que realizar. É a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, nas nossas mãos. O que vamos fazer? Já sabemos? Já deu uma empolgada? Já deu uma vontade de pegar o telefone, ligar para aquela pessoa e falar um oi? Já deu vontade de parar de pensar mal daquela pessoa que a gente está meio invocada? Já deu vontade de parar de falar mal? De começar a rezar para o bem? De começar a agir para o bem? De retomar aquilo que estava parado, que a gente estava protelando? Já? Deu uma luz? É para isso que a gente vem aqui. A gente não vem para passe, para palestra. A gente vem aqui buscar luz. Que a gente saia com a nossa chama acesa e ilumine esse mundo aí fora. Afasta qualquer escuridão de dentro da nossa alma para fora. Tá ok? Meus queridos, essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho uma página lá no Facebook e no YouTube. É só procurar Paulo Bonfim Palestras. Eu publico essas palestras que eu faço. Aí vocês podem aproveitar, ajudar a divulgar um pouquinho mais dessa luz para o mundo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, um excelente tratamento, uma excelente noite para todos, tá? Fique com Deus. Obrigado, Eu agradeço. Agradecemos, né? Pessoal, só um aviso.